Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos a Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui as cartas de Paulo e a gente está estudando a carta aos Romanos. Hoje a gente vai ler o capítulo 5 e o 6. Eu vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Vilmar, você pode orar para a gente começar aí? Opa, paz, posso sim. Oi, Vilmar. Oi, paz. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, eu gostaria de agradecer por mais esse dia de vida, Senhor. A cada um que está aqui, aqueles também que não puderam participar, Senhor, ou que ainda entrarão, Senhor, nessa live. E é para aquelas pessoas, Senhor, que estarão ouvindo e assistindo no futuro, Pai. Pai, eu venho pedir que o Senhor envie seu Espírito Santo para abrir nossos corações e entendimentos, Senhor, para que nós possamos entender cada vez mais a sua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, esse estudo. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. 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 Então vamos lá, a gente está aqui, né, fazendo o estudo de Romanos, né? Aqui na estante, a nossa famigerada estante aqui com o livro de Romanos. Então a gente já falou até o capítulo 5, né? A gente também já falou que o foco dessa carta para Romanos é falar sobre a salvação, falar sobre a fé que liberta, falar sobre o Evangelho, sobre a salvação através de Jesus, a fé em Jesus. E aí Paulo vai explicando aos poucos. A gente já viu aqui capítulo 1, capítulo 2, a gente viu que ele também está focando que não tem mais aquela diferença entre judeu e não judeu. Esse está circuncidado ou incircuncidado, não importa, a salvação é para todos. Mas ele também fala que os judeus eles deveriam ter um posicionamento diferente por conhecer as vontades de Deus, por conhecer a lei. Ele fala também sobre o pecado, como é que a gente está livre desse pecado. Aí no capítulo 4, quando ele vai falar que essa libertação é pela fé, a gente falou muito de Abraão, porque ele quis explicar como é que a fé de Abraão era e como é que a gente agora, pela fé, a gente também vai ser justificado. Só que no final do capítulo 4, aí ele fez uma introdução com Jesus, né? E aí a gente começou a estudar o capítulo 5. Olha, ela está bem estruturadinha, né, essa carta, né? Então a gente está vendo que ela vem bem estruturadinha, explicando bacana. E agora a gente está lendo e conversando, lendo e conversando. E aí no capítulo 5, o que a gente viu? A gente viu ele falando que a salvação é pela fé, e ele fala sobre essa paz com Deus. Foi o primeiro bloco que a gente estudou no domingo passado. E aí, no segundo bloco, ele vai falar de Adão e Cristo. Ele vai falar da entrada do pecado e da libertação. Então, ele vai fazer essa comparação entre as duas coisas que a gente vai ver agora, né? E aí, no capítulo 6, ele vai falar dessa nossa libertação, mas ele vai falar sobre como que é essa libertação. É pela graça. E aí, como é pela graça, ele precisa falar também da lei que impera lá, né? Como é que a gente consegue associar uma coisa com a outra? Porque ele também fala muito da lei. Ele quer dizer que não adianta você conhecer a lei, você saber que não pode matar, não pode roubar, não pode fazer isso ou aquilo, e só cumprir a lei, isso não é suficiente para a salvação. E a salvação, ela é pela graça e é pela fé. É isso, essas coisas que ele vem colocando nessa carta e que a gente vai entendendo aonde que ele quer chegar. E aí, então, aqui no capítulo 5, que a gente conversou no domingo passado, nesse primeiro bloco, né, ele deixou claro que essa salvação é para todos, né? E ela se deu através da morte de Jesus.
Então, quando nesse primeiro bloco, quando ele fala, o foco desse primeiro bloco é a paz com Deus, essa reconciliação por Deus. E lá no versículo 10 a gente leu que a gente foi reconciliado com Deus mediante a morte do seu Filho, Jesus. Então, nesse primeiro bloquinho ele focou isso, e ele quer dizer que agora a gente estava no pecado, né, no passado, e agora, através do sacrifício de Jesus, que é o único Filho de Deus, que veio para cá para a salvação e para essa reconciliação com Deus. Então, ele falou lá atrás da fé de Abraão, falou que ficou um período sem lei de Abraão até Moisés, depois veio a lei e agora vem Jesus. Então, ele está explicando direitinho. E ele mesmo faz pergunta e responde, né? Paulo, ele faz isso muito nas cartas dele, é bacana isso. Ele mesmo explicando, mas então por que isso? Então por que aquilo? Aí ele vai respondendo, que são as dúvidas normais das pessoas, né? Então vamos ver agora, no segundo bloquinho do capítulo 5, quando ele fala de Adão e Cristo. Então, no primeiro bloquinho, ele falou, agora fomos reconciliados com Deus, agora nós temos paz com Deus, porque pela morte do Senhor Jesus Cristo. E é essa fé que nos salva. É isso que ele está falando. Agora nós vamos entrar aqui, eu vou ler o segundo bloquinho. Não deu tempo de falar domingo passado, vamos falar agora. Que ele vai falar de Adão e Cristo. Esse segundo bloquinho também é bacana. Eu vou ler ele inteiro, e aí a gente faz uns comentários, e depois a gente passa para o capítulo 6, na sequência da ideia aqui de Paulo. Então vamos lá, vamos ler do 12 até o 21. 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Só um comentário antes de seguir. Então ele está falando, através de um só homem, entrou o pecado no mundo. Então ele está falando de Adão. E aí ele está falando que o pecado, ele imperava no mundo. Independente da lei, é isso que ele está falando. Porque de Adão até Moisés não tinha lei, não tinha aquela regra, não tinha nada, mas o pecado original, ele era para todos. E aí ele fala, inclusive, ou mesmo quem não pecou, é aquele pecado específico da desobediência, né? Então, não importa, a gente está o mundo foi, isso que ele está dizendo aqui, o mundo ficou em pecado pela transgressão de um apenas. E não importa o tipo do pecado. Então, no começo aqui, ele já quis dizer isso. Vamos ler aqui, vamos continuar a leitura no 15 aqui, ó. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que somente um pecou, porque o julgamento, ele derivou de uma só ofensa para condenação. Mas a graça, ela transcorre de muitas ofensas para ser justificado. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Ele está falando assim, ó, foi uma só ofensa, foi um pecado específico lá, mas a condenação foi de todos. Ele está falando que agora a graça, a nossa salvação que vem de graça, ela é para todas as ofensas. Então, a gente vai ser livre, não importa o tipo de pecado. É para tudo. É uma reconciliação plena. 17. Continuando. Se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então a gente estava num período da morte, é isso que ele está falando. O pecado original nos levou para a morte. E agora, por meio de um só, Jesus Cristo, vai abundar a graça. 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A gente vai falar muito sobre obediência, hein? Isso é importante. No 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo. Bom, aqui a leitura desse segundo bloquinho aqui, essa ideia principal acho que está bem clara, assim, né? Bem explicada, né? Que ele está deixando claro que a entrada do pecado, a entrada da morte, né? Essa condenação original, ela que veio através de Adão, ela veio até agora com Jesus Cristo, onde vai haver a reconciliação com Deus. E através de Jesus Cristo. Então, do mesmo jeito que através de um entrou a morte, ele chama de morte e vida eterna, né? Do mesmo jeito veio a salvação pela fé em Jesus para todos. Que eu falei de obediência aqui, muito importante, né, que frisar aqui, de obediência, porque ele vai começar a falar sobre a lei também. Então, ele também quer dizer que não basta você ter a fé em Jesus, que não é só isso. E ele vai falar também mais para frente, a gente vai ver como é bacana o capítulo 6, porque ele complementa muito essa ideia na nossa cabeça, que a obediência da lei, a obediência do que Jesus explica, ela está muito ligada à nossa aceitação de Jesus, à nossa fé em Jesus. Então, isso está muito ligado, né? Antes de eu passar para o próximo capítulo, eu gostaria de chamar aqui o Edgar, ver se ele também quer fazer alguma observação sobre esse segundo bloquinho aqui do capítulo 5. Está me ouvindo? Tá claro. A gente, quando estuda o livro de Romanos, né, a gente vai acompanhando ali diversas estratégias que Paulo usou ali para se achegar àquele povo, né? Para pegar aquela igreja dividida que tinha lá os gentios e os judeus, né? E ele usa dessas estratégias, primeiro para falar ali, ele começa a falar de Abraão, então ele traz aquele povo, né? Judeu para perto, porque ele começa a falar de Abraão, né? E depois ele começa a falar que desse pecado, na questão mesmo de Adão, quando ele fala que Adão pecou, mas todos têm, né, esse pecado na vida e precisam desse perdão, né, né, que vem de Deus. Então é uma coisa individual, né? Ele quis também, talvez, eu imagino, pelo contexto, até o final a gente vai talvez perceber isso, que estar num grupo não te salva, né? Você não está salvo por estar num grupo. Essa sobrevivência não é física, né? Estar num grupo de pessoas pode te salvar porque te protege, né? Estar num grupo, por exemplo, lá os lobos estão lá, é a alcateia, né? Os lobos estão lá e eles, em grupo, eles se protegem, né? Isso é físico. Mas estar num grupo de judeus, né? Ou num grupo de gentios, ou num grupo de outros, né?
religiosos da época, isso não dava salvação. A salvação é uma coisa individual, o pecado é individual, né? Eu cometi o pecado, eu preciso de perdão, né? Eu por estar num grupo, às vezes a pessoa fala, puxa, esse grupo dos santos, então eu me sinto. Não, você não se sente nada, você se sente só num grupo onde te acolhe, onde te orienta, te ajuda, mas não te traz a salvação é individual. Então você confessa, né? Você fala com Deus, você pede esse perdão, né? E você que tem essa relação com Deus, né? E essa questão de Jesus que te dá essa salvação. Então ele veio oferecendo isso, mostrando a esse povo que se sentia salvo no sentido deles lá, né? Protegidos por estarem no meio de judeus. Eles eram um grupo fechado de judeus. Então eles às vezes se apresentavam, puxa, como assim ele vem falar que nós pecamos? Aí Paulo, judeu, fala isso, né? Então, é uma coisa bem interessante. Eu acho que a gente pode agora até, né, no sentido de falar de Amém. Adão como um pecado, né, original ali, e nós também pecamos. Então, Adão pecou mais do que... Não, né? São pecados que Isso. são, né, passados para cada um. Sim, e inclusive, obrigado. Só antes da gente ir para o capítulo 6 aqui, para complementar, quando Paulo aqui, ele fala, né, pelo pecado de um só homem, não, por um só homem entrou o pecado, e por um só homem veio a graça. Aí, quando ele começa a explicar isso, fica aquela dúvida um pouco na cabeça, né, sobre a questão da lei. Por isso, aqui lá no versículo 20, ó, no finalzinho, tá vendo lá no versículo 20, eu até grifei, ele está falando assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, a lei, ela é só para esclarecer o pecado, para você saber o que é certo e o que é errado. É só para isso. E aí no capítulo 6 ele vai explicar melhor isso, tá? Porque do jeito que ele está falando do pecado e da graça, da salvação, né? Então, para que não depois fique uma dúvida sobre a lei, ele fala sobre isso. Então, quando ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele quer dizer que por mais que teve o pecado, a graça é maior, né? Por mais que abundou o pecado, superabundou a graça. Então, isso aqui ele também fala que essa graça, ela é maior porque ela não é tão restrita quanto foi o pecado lá, a entrada do pecado, e ela é muito abrangente. Por isso que ele sempre fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas depois ele vai falar também dessa graça, dessa salvação, ele vai falar um pouco sobre isso, e por isso a gente vai ler aqui o capítulo 6. Mas antes, deixa só uma observação aqui do Edgar. Só fazer um comentário. Às vezes a gente tem uma relação com leis, né, muito estranhas, né, porque você tem as leis de trânsito, você tem as leis que são cumpridas de forma civil ali por todos, tal. E às vezes a gente se comporta de uma maneira porque existe a lei, né? O medo de pegar uma multa te faz andar a 100 por hora, ou a 120, ou 80, né? Não é a questão de que existe a lei e por isso automaticamente você se comporta, né, de acordo com aquela lei. Você tem medo, né, pela punição da lei, né? E eles estavam o tempo todo infringindo a lei ali, por debaixo dos panos, errando, cometendo erros, baseado na lei. Olha, não pode fazer isso, mas se eu fizer aquilo e aquilo outro, eu consigo da mesma maneira, sem infringir a lei. Então a lei dá margem para essas, sabe, para essas colocações. Agora o que a gente tinha falado, quando a conversão, depois de conhecer a Jesus e se converter ao cristianismo que a gente está falando, né? Essa mudança passa a não ser medo, e sim alegria por estar obedecendo a Deus, alegria por estar seguindo a Cristo, alegre por estar fazendo aquilo que Deus te pede, né? Alegre por agradar a Deus. E não alegre porque você segue uma regra, porque você segue uma doutrina, né? Alguns até confundem a questão, não, eu vou todo dia 7 numa reunião, todo dia 9 faço tal coisa, no dia 12 eu ajudo as pessoas de rua, no dia 13 eu faço orações na igreja, depois eu participo de um evento, depois pronto, cumpri todas as regras e por isso agora eu estou feliz. Não, isso faz parte do movimento da igreja, mas isso só faz parte.
O essencial é que você faça tudo isso para agradar a Deus, né? Que tudo isso seja alegria para você ao ver que você está fazendo coisas para que Deus se alegre com a sua vida, né? Então não é mais a lei, não é mais a agenda, não é mais a obrigação de estar na igreja no tal momento, ou de não estar, ou de estar fazendo alguma coisa ou não. Isso são coisas que você acaba colocando como agenda, né? Mas Sim. a essência é agradar a Deus com tudo isso. Você pode estar no evento parado, batendo palmas, gritando, e pode não estar agradando a Deus, porque o seu pensamento está em outro lugar. Então, fisicamente, você está participando dos eventos da igreja, mas na sua mente, no seu coração, espiritualmente, você não está na igreja. Então, precisa, sabe, se voltar Sim. para as coisas de Deus em tudo que você faz, né? Isso é o que ele está tentando mostrar para os judeus. Que a É. lei E é ele também importante para fala, né, Edgar? estabelecer parâmetros, né? Sim. Sim. E ele também deixa claro, né, Edgar, que não é. E se você cumprir, vamos lá, você vai lá, fiz isso, fiz isso, fiz isso, então eu tenho direito à salvação. Ele também reforça que a salvação é pela graça, ele vem reforçar isso, para você não achar, tá bom, já que eu sou um judeu, tenho isso, faço isso, não roubei, não sei, então tenha direito aqui à minha salvação. Vou requerer, não, não é assim, né? Ele também deixa isso claro, que o fato de você seguir a lei não é que você vai ter direito à graça, porque a graça ela vem, é um dom divino, que ela não está relacionada a isso. Não é Por isso que mérito, no né? próximo capítulo por isso que nós vamos agora ler o próximo, onde ele vai falar, ué, mas então, né, para que a lei? Agora vai ficar bacana a nossa leitura por causa disso. Ah, mas peraí, se eu cumprir aqui, fizer tudo certinho, andar 80 na onde é 80, andar assim, fiz aquilo, não xinguei o outro motorista que me fechou e tal, eu não vou ter aqui esses direitos, né? Então, isso Hoje vai em ser dia, bacana e a gente vai ver aqui no dia, capítulo 6. hoje em dia nós vivemos tempos em que você precisa falar, eu sou honesto. Ser honesto é uma condição normal do Isso, ser humano, deveria ser um padrão. Eu não deveria. roubei ninguém. Puxa, ainda bem, né? Porque o normal é não roubar ninguém. Sabe, Exato. eu ajudei o próximo. O normal do ser humano seria ajudar o próximo. Não É, estando na igreja, não por estar na igreja. Isso seria sim, uma condição nata do ser humano ajudar o próximo, né? Viver em grupos, né? O ser humano ele nasceu para viver em grupos, né? Para viver com pessoas, para conviver, para trocar as ideias, para, né, falar de Deus um para o outro, né? E aí a gente exato. começa a se vangloriar de eu falo na igreja, eu canto, eu faço. Isso é uma Eu coisa faço que tudo certo, isso vai ser eu não inerente daquele maltrato que ninguém. frequenta a igreja, é inerente daquilo que frequenta. Aquele que está na Uhum, igreja, ele acaba se envolvendo com essas coisas. Mas isso não é para se vangloriar, e sim para dar glória a Deus por isso, né? isso. E é isso que vai ficar bacana agora no capítulo 6 que a gente vai ler. Por quê? Olha só, Paulo realmente ele estruturou bem essa carta. Então, agora que deu essa margem a falar sobre a lei, aí no capítulo 6 ele vai entrar nisso. Então, ele vai falar sobre a lei, o pecado e a graça. Vai ficar bacana isso também. Vamos ler então o capítulo 6? Olha só. No primeiro bloco, ele fala que a gente vai estar livre do pecado pela graça, né? Não é pela lei. Está ficando claro. Olha só, já começa assim, ó, vamos ler. Quer ver? Eu vou ler aqui um trechinho. A gente vai lendo devagar para a gente entender. Aí ele já começa assim, no versículo 1. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto,
que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Por enquanto, só até aqui, só até o 6 aqui. Então, aí ele já fez uma belíssima introdução, é bom a gente reforçar aqui, nessa leitura. Ele vai falar, ué, mas então, mesmo que a gente faz pecado, como é de graça, né, tá abundando a graça, então a gente pode continuar no pecado? Porque quando ele falou sobre isso, sabe, quando ele falou sobre essa libertação, por isso que ele já deu a introdução na lei, né? A lei é que regula o que é pecado e o que não é pecado, né? Ué, então se a gente continuar no pecado, mesmo assim a gente está liberto? Então ele mesmo pergunta e ele mesmo já responde. Ele fala, não, de modo nenhum, vocês não estão entendendo. Veja bem, o que significa a morte de Jesus? Esse capítulo 6 vai ser muito importante para a gente como mensagem, porque Paulo deixa claro o que significa isso. O que significa a morte de Jesus? O que significa essa reconciliação com Deus? O que significa Deus ter enviado Jesus, que viveu como homem, morreu pelos pecados e ressuscitou pela vida eterna? É uma nova vida. A gente estava na morte e agora a gente ganhou a vida. Ele vai deixar isso claro. No versículo 4 aqui, ele fala assim, sobre novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Então, o que ele quer dizer? É uma nova vida em Jesus. Então, se você foi batizado, ele está falando aqui, fomos batizados em Cristo. Então, a gente morreu com ele no pecado. Então, não é essa, a gente teve a graça da salvação e a gente vai continuar igual. A gente vai continuar no pecado, a gente vai continuar transgredindo a lei. Não é nada disso. Então, ele já está falando, não é nada disso. Agora temos a salvação pela fé em Cristo, é quando você aceita Cristo, quando você é batizado em Cristo, você vai morrer junto com ele, como ele morreu para os pecados. Você agora vai ser outra pessoa, você vai viver em novidade de vida. Então, aqui ele está finalmente fazendo essa grande mensagem para todos, porque é a semelhança da sua morte que foi para que o velho homem morresse e a gente tivesse um novo homem reconciliado em Deus, é que veio a ressurreição dele para ele mostrar que a vida eterna, que é o galardão da nossa salvação, é nisso que a gente vai crer, é nisso que a gente vai ter a nossa fé. Então, aqui no capítulo 6, é a principal mensagem de Paulo para a gente, é muito, muito, muito importante, porque aqui ele deixa muito claro. Então, ele fala da lei, ele fala do pecado, ele fala da graça, ele fala da gente ter sido escravo, ele fala de novidade de vida, e ele também já começou a falar de obediência. E aqui, mais para frente, ele vai falar isso. Então, se você é batizado em Cristo, você aceitou isso? Você tem fé para ganhar essa salvação? Então, automaticamente, aquilo que o Edgar falou, você andar dentro da velocidade vai ser normal. Você ser honesto vai ser normal. Você amar as pessoas vai ser normal. Você fazer as coisas que Jesus te pediu vai ser normal. Você viver como Jesus vai ser normal. É uma nova vida. Aqui Paulo deixa isso muito claro. É uma nova vida. Essa transformação. Então, a gente está se livrando do pecado pela graça, é de graça, mas quando você se torna um novo homem, você está livre do pecado, então você não vai viver em pecado. Aí ele fala aqui no versículo 6, ele foi crucificado como um velho homem, morreu. Então, e agora então, não mais sirvamos o pecado como escravos, como era antes. Então, eu vou continuar lendo aqui. Porquanto, versículo 7, pode ver aqui o versículo 7, Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora,
Se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Olha aqui, que mensagem. A morte não tem domínio sobre ele. E assim, do mesmo jeito, a gente, se nós aceitamos Jesus, se nós fomos batizados em Cristo, então a morte não tem mais domínio na nossa vida. Então vamos viver o novo, vamos viver a vida. Vamos viver uma vida livre de pecado e sem pecado. Então vamos aqui, versículo 10. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí, tá vendo? É o que estava falando, ó, esse versículo 10. Então, quando a morte, morreu para o pecado. E quanto a viver? Viver para Deus. Olha só, até grifei aqui, ó, versículo 10. Viver para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, viver para Deus em Cristo Jesus, ele já está falando. Como Jesus ensinou a gente. Quando a gente se batiza, quando a gente aceita Jesus, você tá aceitando o ensinamento de Jesus, o que ele pregou. Então, como é que nós vamos viver em pecado? Não combina. Não combina. Então, no versículo 12, está escrito assim, ó. Então, ó, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha só que beleza. Então, aqui, essa parte aqui, o capítulo 6, é muito, muito importante, porque ele já deixa isso claro. E para a gente é uma reflexão importante, a nossa vida como cristão, nossa vida como entender a ressurreição de Jesus, entender como é que é você aceitar Jesus, como é que é você viver uma vida para Deus, como é que é você ser liberto, você ter a vida eterna e você morrer para o pecado. Então, muitas vezes, às vezes a gente acaba sendo incoerente, e Paulo deixa aqui a gente muito claro. Ele está falando como é que funciona a graça quando você recebe. Então, quando você aceita, quando você recebe, vem junto esse pacote aqui, ele está falando. Olha só como é que ele deixa isso aqui muito claro. Quando a gente morre por pecado e a gente passa uma vida nova, ele fala uma vida em novidade, mas ele fala em Jesus. Aí ele fala, então a gente vive para Deus. Então o pecado não vai mais ter o domínio. Tem que ser a graça. E aqui cabe um reforço, que a gente fala isso. O pastor Vani também, ele fala muito bem isso sobre a nossa vida de pecador, que nós somos falhos, nós somos fracos, e às vezes a gente peca, e é verdade. Mas por isso que ele também, Paulo já fala, a graça agora é para sempre, mesmo que você peque, e você tem como se reconciliar, sim, porque você, conhecendo a sua fraqueza, você vai atuar, você vai se arrepender e vai querer fazer certo. Esse tipo de atitude, né? Esse tipo de atitude, ele é louvável. A gente vai ver isso. Então, quando Paulo falou no começo, então se eu ficar pecando ou não pecando, beleza, eu já estou salvo? Não, ele também está explicando. Mas você pode sim. Se você pecar, você pode voltar. Se você sair do caminho, você pode voltar. A palavra vem mostrando isso, a gente vem falando sobre isso. Deixa eu passar um pouco aqui o comentário também para Edgar, antes da gente entrar no próximo bloquinho. Esse capítulo 6 é muito bacana para nós como igreja, né? Essas mensagens que Paulo está estruturando aqui em Romanos. Muito bacana. Fala, Edgar. Eu penso que esse capítulo 6 é um dos mais importantes ali, porque ele já passou pela fase de se apresentar,
ele já falou de Abraão historicamente para eles, ele já apresentou a Cristo, né? E agora ele já entra com a conduta, né? Com como se portar já diante de uma situação nova, né? Isso é bem interessante. Ele fala muito do escravo, porque também a gente tem aí, historicamente, a gente vai ter a palavra escravidão, né? Naquela época uma tônica, né? Era comum, não era como, né? Hoje, se você fala de escravidão, a gente já pensa, né? Aquilo era aquilo que acontecia de um modo muito corriqueiro, era muito comum. Os imperadores chegavam e dominavam as terras de alguém, e aquele povo se tornava escravo deles, né? Pertenciam àquele senhor, né? E a palavra escravo vem aí na questão mesmo de você agora ter um senhor, você ser propriedade exclusiva de Deus, né? Agora você tem aquele que provém, que é aquele que te oferece, né? Alimento, alegria, oferece espaço para você dormir, espaço de descansar, né? Não dormir no sentido de literal, mas descansar no Senhor, né? Você tem a garantia de que Ele vai te dar esse alimento essencial, né? De que vai te manter em condições, né? Para enfrentar as situações todas. Então você é escravo de Deus no sentido de aquilo que Ele te oferece de, de melhor, aquilo que você precisa, né? E aí você começa a dedicar a sua vida a Ele, né? De uma maneira intensiva. Você não tem dois senhores na sua vida, né? Você não tem ali, eu tenho Deus, mas tenho também aqui né? O mamão dos dias de hoje, vai, sei lá o quê, né? Então a gente não tem dois senhores, não é o dinheiro que domina, né? Só eu vou completar e eu já te falo. E aí a gente tem assim essa questão mesmo da palavra escravidão como dando ênfase ao texto, né? Para que a gente entenda um pouco do que significava ser escravo na época, né? Depois a gente vai ler mais e vai ter bastante coisa interessante falando Sim, dessa dependência, né, do Senhor que é Deus na sua vida hoje, né? sim. Você ser um bom escravo, né? E ele fala assim também, escravo do pecado, porque está preso numa situação lá, como ele falou que como entrou o pecado aqui no mundo, né? Você ficou ali preso, e agora ele fala de libertação, de você se livrar, né? Dessa prisão do pecado através da graça, né? Então ele fala realmente muito de falar de escravo e livre. E uns Então, paralelos e ele interessantes, dá ênfase na libertação. Você é uns livre. paralelos assim, né? Paralelos interessantes, coisas que parecem ser antagônicas ali, contrárias ali, mas ao mesmo tempo, eu É, estava lendo algumas coisas sobre o escravo da época, os escravos. Muitos eram conquistados, né? Ele era o imperador ia lá e pegava aquele povo e trazia como escravos agora do império, né? E existia uma modalidade de escravos voluntários, né? Eu achei interessante isso. Até eu vou pesquisar um pouco mais, mas é bem interessante. Eu não vou nem entrar a fundo nesse texto, porque às vezes a gente tem aí alguns autores que não têm a certeza disso que estão comentando, né? Mas o voluntariado, a pessoa se voltar, como eu quero prestar serviço militar, sabe? Não porque tem 18 anos só, porque você fala, eu quero ficar lá, eu quero ser voluntário de um tal exército, de tal lugar, né? E aí você pode ser voluntário, você passa a prestar serviço para aquele exército, né? E aí a gente tem essa coisa do o resgatado, né? E o voluntário também, né? A pessoa que fala, puxa, é o que eu mais quero. E aquele também que ele fala que é o que eu não quero. E aí Deus vai falando através das pessoas e ele fala, puxa, agora é isso que eu quero. Então ele foi resgatado de uma situação ruim. Por exemplo, ele saiu do Egito e agora está em Canaã. Sabe assim, ele era escravo dos egípcios e agora ele está livre, né? Agora ele está com Deus, ele é escravo de Deus, no sentido da palavra boa da palavra, e ao mesmo tempo agora ele não quer voltar para a escravidão do Egito. Dificilmente a pessoa que vivia numa situação muito ruim quer voltar para aquilo. Então, só por um deslize ela volta, como um vício, né? A pessoa é sim. viciada, aí ela sai daquilo, ela se liberta daquela escravidão e agora está vivendo bem. Mas aí ela tem uma escorregada, ela tem um probleminha e ela volta para a escravidão. Então, assim, isso é uma coisa muito complicada, né? Uhum. Tem que ler nos textos aí e conversar. Helena queria falar? O, Irmã Helena? o Paulo aqui, ele frisa muito o batismo, né? Ele Sim. fala assim,
já fomos batizados, e você sempre falando do batismo. Então, aí me tira, vamos ver uma dúvida. Nessa época agora tem muitas pessoas aceitando Jesus, né? Você vê que na peça de teatro lá muitas pessoas se renderam, nos domingos tem pessoas que estão aceitando, estão rendendo ao Senhor. Mas essas pessoas, eles não aceitam Jesus, vão para suas casas, vai correr a vida normal, e eles não vão ser batizados, tu vai ser batizado só depois, o pastor fizer tem uma irmãzinha na igreja lá que está querendo se batizar, e ela vai ser batizada depois que começar, você vai dar o estudo e vai ter o batismo. Então, agora com essa nova cepa, vai demorar mais um pouquinho. Então, essas pessoas que não foram batizadas, então, elas vão seguir Jesus. Assim mesmo, se acontecer alguma coisa com elas estão salvas, né? Sem batismo mesmo, né? Sim, porque a Jesus aceitação Cristo, né? é a aceitação de Jesus, né? Vamos supor, não foi batizado ainda, não. Mas a questão é da pessoa. Ele está falando da salvação aqui é pela fé. Está falando pela salvação é pela fé em Jesus. Se essa pessoa tem fé, crê realmente em Jesus, ela vai ser salva. É isso que ele quer dizer. Agora, essa parte do batismo, que é uma coisa, a gente marcou lá, depois teve pandemia, não vai ter, vai ser remarcado. Essa parte mais física é uma, vamos dizer assim, um cumprimento um pouco mais de formalismo. Não é tão o problema da salvação. Aqui Paulo fala assim, é pela fé em Jesus. Hein, Marcelino? O pastor Vanderlei quer falar alguma coisa? Ele fala muito da questão do batismo, porque os judeus eles tinham um sinal da circuncisão, né, a circuncisão que eles tinham que fazer, e isso era um sinal, né? Era um sinal físico da parte espiritual deles. E nós temos o aceitar Jesus e o batismo como um complemento simbólico ali, um sinal de uma confirmação de que aquilo tudo está valendo na sua vida. Então você externa isso para as pessoas, olha, eu estou sendo batizado, mesmo você, né, está confirmando tudo isso. É como os judeus faziam. Então ele fez esse paralelo entre a circuncisão e o batismo, para que eles entendam que agora você confirma, né, essa questão do batismo. Que você confirma que aceitou Jesus, se você tem fé em vez de Jesus. Mostrando um simbolismo, né? Viu, Marcelino? Fala, pastor. A respeito do batismo, que a Helena está dizendo, o batismo é para as pessoas salvas. Para as pessoas salvas. Não é para salvar, porque tem igreja que acha que o batismo salva. Não é. Para as pessoas que já são salvas. Uma consequência daquela pessoa que é salva. Todo aquele que crer, olha só que parabéns, crer primeiro em Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Há pessoas, por exemplo, que aceitam Jesus Cristo e não teve oportunidade de se batizar e morrem. Por exemplo, o ladrão na cruz, ele foi salvo e não foi batizado. Mas uma das evidências que eu creio que a pessoa realmente aceitou Jesus é quando a pessoa tem vontade de se batizar. Porque todo aquele que nele crê, que crê em Jesus Cristo, aí vem depois, e for batizado, será salvo, que fala lá em Marcos, né? Então, realmente, o batismo não é o batismo que salva, é uma consequência da pessoa que é salva. A pessoa que é salva tem um desejo muito grande de se batizar, né? Falei para você, igreja que todos nós conhecemos, você vai assistir um batismo dele e faz apelo, né? Um apelo. Até uma vez o rapaz estava comentando que batizou a pessoa embriagada, né? A pessoa foi assistir um batismo, acho que não sei se era da filha, da esposa, não me lembro bem que ele falou comigo. Aí ele estava lá, que tomou algumas aí, estava com a cabeça meio virada, foi feito um apelo para mais alguém quer ser batizado? Ele estava com a cabeça virada, levantou a mão lá, os caras pegaram e jogaram na água, né? Então não é o batismo que salva. Então nós temos que ter certeza que o batismo já é para a pessoa que aceitou Jesus Cristo. Por isso que nós temos o nosso curso para o batismo, chamado Os Primeiros Passos. Amém? É interessante o pastor falar dessa questão da cruz, né? Porque aquele bandido na cruz, né? O bandido, a pessoa que estava sendo crucificada lá com Cristo, a fala é bem clara, né? Mesmo na tradução dos originais, lá hoje mesmo estará comigo no paraíso, né?
Amanhã, depois do batismo, estará comigo no paraíso. Sabe? Não existe, né, esse tipo de... Não, depois a gente vai batizar, você vai batizar e aí você vai estar comigo no paraíso. Não. Amanhã, você É isso morrendo mesmo. aqui na cruz, né, você me reconheceu a Cristo, entendeu a obra que está sendo feita aqui, você está salvo. Né? Reconheceu que esse é Amém. o caminho. Né? Então é muito claro que o batismo é uma confirmação para externar para as pessoas, é uma É isso aí. coisa até simbólica para que a gente mostre a Deus, olha, eu estou confirmando a fé, eu estou confirmando pela fé em Cristo Jesus que eu vou ser batizado. Isso emociona ao falar, né? Que você confirma. E aí eu me lembro do meu batismo, né? Foi uma coisa que eu não me esqueço e foi uma condição que mudou a minha vida. A pessoa fala, ah, não, como assim mudou a sua vida naquele momento? Não, a partir daquele momento mudou mesmo minha vida. Eu posso ter cometido milhares de erros, mas a partir daquele momento, os erros, ao cometer o erro, eu falo, opa, tá errado o que eu estou fazendo. Peraí, vou voltar Amém. aqui, vou pedir perdão. Então, assim, a condição mudou na minha vida, né? Então, é mudança de vida. E Paulo está falando para os judeus essa questão, né? Claramente, né? Claramente ele fala isso. Viu, Marcelino? Isso Agora, mesmo. Oi. a Bíblia não fala, mas eu tenho certeza, se aquele homem que estava na cruz tivesse a oportunidade de ser Sim, batizado, certeza absoluta que ele seria batizado, né? sim. É que ele estava na cruz, né? Olha, Então, pastor, vou falar de mim. ah, Quando eu fui resgatado e fui apresentado aí na igreja, né, eu aceitei Jesus, eu senti a vontade de ser batizado. Por quê? Quando eu aceitei Jesus e comecei a ver como que era isso, e eu falei, é isso que eu quero, é nisso que eu acredito, e é por amém, aqui glória que a eu Deus. vou. E aí eu li na palavra, né, que se eu for por esse caminho e for batizado, e tal, então eu quero fazer, então eu vou andar na linha, né, Edgar? Vou andar na lei do jeito que está pedindo, vou fazer um esforço, né? Vou fazer tudo o que eu estou vendo na palavra, inclusive vou ser batizado também para externar, para externar ou para formalizar que eu estou dentro desse grupo aqui de salvos por Jesus. Amém. Então Glória a Deus. é isso mesmo. É isso mesmo. Amém. Ah, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Porque temos aqui 6 minutos só, então eu já vou, se ninguém for fazer mais comentário, eu vou pedir para o pastor fazer a oração, porque já vai cair. E o Então, bloco, então, só terminando aqui, peraí, dona Nenê. Próximo tá. bloco de capítulo 6, ele é muito bacana, né? Eu só não vou começar ele agora para a gente não ficar no meio dele. Fala aí, Uhum. Mailena. Ah, desculpa, tá? Foi por você. É assim, que nem essa pessoa, ela tá sempre perguntando para mim, ela tá assim, ansiosa pro batismo, né? Então, aí ela vai ter que esperar, né, pastor? Agora, porque tem que esperar tem um pessoalzinho já, né, que tá querendo, né, batismo, né? Sim, sim. Uhum. Nós vamos agora, no mês de fevereiro, nós vamos começar a dar uma palavra, vou anunciar para a É. igreja, né? E Hum. vamos dar tipo, é um curso bem rápido, né? Porque você não Uhum. pode apenas, a pessoa para ser batizada tem que saber o que é o batismo, tem que saber como é que funciona a igreja que a pessoa vai estar servindo, né? E Uhum. temos que mostrar, por exemplo, tem pessoas tem o que é oração, o que é batismo, o que significa o batismo, né? Então a pessoa Uhum. tem que saber. Por isso que é importante ter algumas palavras sobre isso aí. Então, em fevereiro, agora, se Deus quiser, nós vamos marcar. E se tudo der certo, essa epidemia não se evoluir tanto, a gente faz até o batismo em fevereiro ainda. Do contrário, vamos esperar um pouco, porque nós temos que ter cautela, porque no batismo vai sempre umas 30, 40, 50 É pessoas, verdade. e alguns podem estar descuidando e não usar máscara, aí é perigoso, né? Mas nós vamos Uhum. dar em fevereiro aqui, começar a dar aula para o batismo. Ah, tá bom. Amém. Posso orar, Amém. Marcelo? Já? Bom, então eu vou pedir para o pastor orar para a gente encerrar o nosso estudo e domingo que vem já, lembrando que a gente vai complementar esse capítulo 6, que é muito bacana, um dos mais importantes, né? E também lembrar, né, pastor, que hoje, às 18h30, no nosso culto presencial, nós vamos ungir as crianças, né? Agora estamos Crianças. voltando para as aulas, né? Isso mesmo, Marcelino. Vamos ungir as crianças, adolescentes e jovens, né? Que voltam a estudar. É Certo. verdade.
Amém. Deram uma sugestão para fazer online o batismo, mas essa irmã, por exemplo, que quer se batizar, talvez ela não tenha a facilidade, né? Isso aí, então seria bom, mas não. Talvez só vamos pensar juntos sobre isso aí, né? Mas você, quando você fala assim presencial, a gente vai ter o quê? 6 pessoas para se batizar com a distância grande, com máscara. Então não vai ter problema, não. E depois faz as perguntas mais rápidas, a resposta vem mais rápida, né? Então é importantíssimo a aula para o batismo. E não esquecendo também que na primeira semana, primeira segunda-feira de fevereiro, nós vamos ter uma campanha que a igreja toda deve participar, né? Que a Débora já divulgou sobre vamos organizar, vamos limpar a nossa casa, né? Que nós somos nossa casa, que sou eu, o templo do Espírito Santo. E além disso aí, nós vamos instaurando com um grande objetivo que nós vamos falar lá para cada um quando chegar bem mais próximo, para que Deus nos dê essa grande bênção que nós estamos aguardando há 15 anos. 15 anos aguardamos. Quem sabe chegou o momento, né? Vamos estar orando nesse sentido para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vocês. Vamos estar orando agora em nome do Senhor Jesus. O Vilmar quer falar? Não. Tá bom. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, Pai, por esse domingo, meu Deus. Por essa grande oportunidade que o Senhor concede à tua igreja. De nós podermos, Pai amado, estarmos reunidos para aprender mais da tua palavra. Deus, obrigado por isso. Obrigado pela vida do Edgar, esse homem que tem nos ensinado. Obrigado pela vida, Pai amado, Marcelino, esse homem de Deus, tem aberto o coração e tem também nos ensinado coisas maravilhosas. Pai amado, nós também queremos interceder pelos membros da nossa igreja, Pai, que necessitam de uma cura, de uma libertação, Pai amado, que seja uma realidade, que no mês de fevereiro, Pai amado, que haja saúde para que todos possam participar do momento de oração, para nós limparmos, organizarmos a nossa casa, que é nossa, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e Deus usa o templo do Espírito Santo, que somos nós, quando nós estamos limpos. Obrigado, Pai amado. Abençoa o culto também de hoje à noite. Ó Deus amado, que haja um poder sobrenatural sobre todas as pessoas que estarão junto também com as crianças. Obrigado por tudo. Nós oramos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. 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 Shalom, Adonai. Paz do Senhor. Amém. Fica na paz.